medida ótima, porque depois dos 16 eles não trabalham mais. Eles se acostumaram a uma vida fácil e dificilmente se dedicam ao trabalho. Não acho que vai resolver muita coisa. Acho que, dependendo da situação econômica, o pessoal já trabalha antes. Antigamente já se trabalhava, começava com menos. Essa é uma oportunidade boa para eles começarem já a trabalhar e ver o que querem da vida, né? E não ficar por aí nas ruas, por exemplo. Eu acho importante. Vai ser muito bom, né? A gurizada aí tem que trabalhar. O Brasil tem que trabalhar. O Brasil não pode ficar vagabundeando, não pode ficar nessa história aí de não querer trabalhar, ficar em casa aí dormindo, tá ligado? Jogando joguinho na internet. Vocês têm que trabalhar, meu, conseguir dinheiro, botar dinheiro no bolso, tá ligado? Ficar rico, dominar o mundo. Muito bem. Jogar joguinho na internet, não pode. Muito bem, muito bem. As pessoas, nós já vimos aqui, eu falei que nesse bloco, a estratégia de enfrentamento à PEC, que quer reduzir a idade de direito ao trabalho, tem que ser uma estratégia que enfrente aspectos culturais. As enquetes estão mostrando, como também, veja bem, o Cláudio Gás conta uma história interessante. Ele conta um momento e depois a salvação que ele agradece. Tenho 63 anos, sou protético dentário. Comecei em balcão de farmácia quando tinha 14 e contraí tuberculose. Hoje agradeço aos meus pais. O que eu subentendo é que os pais o socorreram e ele pôde reduzir jornada e tudo mais. Trabalhei à tarde e eles pagaram meus estudos com sacrifício pela manhã. Por isso, sobra-me tempo para ser poeta, com meu amigo Joaquim Monks. Um abraço ao Cláudio Gás e ao Joaquim Monks. Temos um amigo comum, Cláudio Gás, o Joaquim Monks. Rafael Breda, lá de Lajeado. Pode reduzir, sim, se houver supervisão e a criança nunca tiver prejuízo em seu desenvolvimento e educação. Então é a pergunta, esse prejuízo sempre existirá? Pergunta ao psicólogo, direto. Nos termos em que a nova lei está sendo posta para votação, sim. Porque nós já temos um programa que é chamado Jovem Aprendiz, e dentro desse programa os jovens têm esse acompanhamento de, ao mesmo tempo que fazem um trabalho, desenvolvem uma atividade, eles estão sendo ensinados não apenas sobre o trabalho que estão efetuando, mas eles conseguem, dentro do programa, criar um planejamento para uma carreira para toda a sua vida. E isso vai fazer a diferença como um todo. Eu peço atenção, por favor, a Lígia Castro e aos nossos colegas que estão lá no Master, quando tiver o resultado do jogo do Grêmio, eu sei que vão para os pênaltis, a decisão da Copa do Brasil, nós queremos manter atualizado, nós que começamos o programa com o gol do Rocha, abrindo o placar e fazendo o mesmo placar que aqui o Criciúma tivera feito. Carlos Santos traz assim: bonito é o filho dos outros no cabo da enxada. Interessante essa visão dele. Pois bem, como é que vai o Ministério Público do Trabalho, a magistratura, os advogados, os psicólogos, como é que a gente vai, eu digo a gente porque sem dúvida estou nisso, eu penso da mesma forma que vocês estão pensando. Eu não tenho nenhuma dúvida, nenhum receio de dizer das minhas posições. Eu não consigo ter duas caras. Se eu, nos espaços de comentarista, vou lá e opino, não é sendo mediador que eu vou passar a ser uma ameba. Correto? Então, eu me manifesto sim. Como é que se enfrenta este lastro cultural ao revés? Por favor. Brito, um dos caminhos estamos perfectibilizando aqui mesmo, né? Quer dizer, não foi à toa que o Ministério Público do Trabalho, via assessoria de comunicação, propôs à imprensa que se iniciasse esse debate, né? Ele é imprescindível e ele tem sempre que levar em consideração essa condição que foi bem colocada aqui, de que o trabalho, quando nós apoiamos, é o trabalho do filho dos outros. Quer dizer, o meu filho não trabalhou, estudou, hoje ele está no mestrado, né? Está lá, faz o seu estágio regulamentar, aquilo ajuda muito a ele, mas ele certamente está numa condição muito melhor do que o filho de uma pessoa menos favorecida economicamente, que com 12, 13, 14 anos é obrigado a trabalhar. Isso não é hipótese, isso é fato verdadeiro. O teu filho foi assim, eu estou trazendo aqui Não, mas nós temos aqui um outro problema, ele foi pai adolescente. De fato. Não era adolescente, é que eu aparento muito menos do que tenho, Vitor.
Mas, enfim, então, o que se tem, de fato, hoje é um processo cultural e o Ministério Público, por um viés, vai trabalhar culturalmente, vai trabalhar na imprensa, vai trabalhar no parlamento para não deixar passar essa PEC, mas se isso não acontecer, juridicamente nós vamos atuar com certeza para declarar a inconstitucionalidade. Notícia para o senhor, Marcelo Groy defendeu um pênalti. O primeiro pênalti do Criciúma, o goleiro do Grêmio salvou. Está 1-0 para o Grêmio no jogo e 1-0 nos pênaltis. Pior que essa notícia é só passar a PEC. Brito, a solução para o problema do trabalho infantil passa primeiro pela conscientização. De saber que o trabalho infantil não é uma fatalidade, que nós temos que conviver para sempre com ela. Nossa perspectiva como país que quer ingressar no primeiro mundo e que tem uma perspectiva de civilização é de avanço. Nós já avançamos desde a Constituição de 88. Em 88, a idade mínima para o trabalho era de 14 anos. Atualmente, nós conseguimos avançar 10 anos depois e passamos a 16 anos. Então, não se admite que a gente possa regredir. Então, primeira tarefa é de conscientização. A segunda tarefa que nós temos é de reconhecimento que somente com a educação, com a formação de qualidade em escolas, de qualidade, preferencialmente em tempo integral, é que as crianças vão ter melhores condições de ingressar no mercado de trabalho e de sair de um ciclo de pobreza, de exclusão e de evasão escolar. Os índices de evasão escolar no Brasil são catastróficos. Nós temos um dos piores índices de evasão escolar do mundo. Nós temos o segundo pior índice de toda a América Latina. 1 em cada 4 crianças sai da escola no Brasil. Então, se nós aumentarmos, adiantarmos o tempo de trabalho, começar a trabalhar antes, não tenha dúvida, nossos índices de evasão escolar vão piorar ainda mais. Uma das coisas que a gente tem que se dar conta é que quando o jovem para de trabalhar, ou aliás, para de estudar para trabalhar, ele junto com o estudo, ele perde uma série de outros benefícios, podemos chamar assim, que vão fazer diferença na sua vida. Um deles é que ele vai, enquanto estudante, ele vai desenvolver habilidades para negociação. Enquanto trabalhador, ele não vai ter tempo para desenvolver isso. Ele vai poder aprender como ser mais responsável por suas atitudes e seus feitos. Ele vai poder desenvolver mais autoestima, vai ser mais positivo com relação à vida. Ele vai trabalhar muito melhor as suas diferenças. Ele vai aceitar melhor as diferenças que existem entre ele e os demais jovens. E, por fim, ele vai se tornar muito melhor empreendedor. Porque nós precisamos de uma sociedade empreendedora. Não naquele sentido de que cada um vai ter seu próprio negócio, sua própria empresa. Também é nisso, mas empreender dentro da própria vida. E isso é a educação que vai fazer. A educação é que vai proporcionar que o jovem possa empreender dentro daquilo que ele almeja, dentro daquilo que ele sonha, daquilo que ele busca. E se ele for retirado da sala de aula para trabalhar, se ele não estiver envolvido com um programa em que ele pode aprender enquanto trabalha, ele vai perder todas essas questões. Os advogados trabalhistas nacionalmente têm esta visão e a OAB? Olha, a OAB, até onde eu sei, tem a mesma visão, né? Eu tenho participado de algumas reuniões que tratam desse assunto e também em relação ao trabalho escravo e outros, né? Os advogados, a ABRAT, por exemplo, é uma associação que tem assento em algumas comissões, entre elas o de direito de trabalho escravo, e nós entendemos que passa pela divulgação, pelo debate, a divulgação da matéria, da PEC, do que significa, e o debate amplo com a sociedade, Brito, é que nós vamos poder conscientizar todos de que essa PEC realmente ela só acarretará prejuízos às nossas crianças, aos nossos adolescentes. Né? Nós temos um trabalho todo em conjunto com a OAB, né, de buscar junto aos congressistas, aos deputados e quando necessário, ao Senado, né, a conscientização deles através dos nossos memoriais, dos nossos pareceres, né, a participação em audiências públicas, né, o acompanhamento da tramitação dos projetos. Né? Então, esse trabalho nós estamos fazendo, já fazemos há muito tempo, estamos fazendo e continuaremos a fazer, em especial agora em relação a essa PEC. Muito bem.
Nós vamos ao bloco de encerramento. Quanto ao jogo do Grêmio lá em Criciúma, o Grêmio já cobrou 4 pênaltis, acertou 3, errou 1. E o Criciúma cobrou 3, acertou 2 e errou 1. Está 3-2 para o Grêmio, momentos decisivos. Quando a gente voltar do comercial, já saberemos de tudo. A gente já volta.